Fala, falantes! Hoje a gente vai, na nossa conversa 2, falar a respeito de descrevendo experiências de viagens e compartilhando histórias. Então nós temos a personagem Lisa, que ela é a traveler, a viajante, e temos o Mark, que é um friend. Então no nosso treino diário de conversação a gente vai ver que a Lisa e o Mark eles estão compartilhando e discutindo experiências de viagem. A Lisa vai utilizar o phrasal verb set out para indicar o quê? Que ela começou a jornada dela para explorar os mercados locais, no caso, né? O que ela quer explorar. E mais tarde ela vai mencionar a estrutura, o phrasal verb came across. E ela came across um artista local, significando o quê? Que ela encontrou por acaso esse artista local. Então esses phrasal verbs eles são úteis para descrever experiências e situações que ocorrem durante as viagens. Então vamos para a nossa conversation. Só lembrando que set out é começar uma jornada, uma tarefa, alguma coisa, um projeto que você vai iniciar. E came across, ou come across, no caso aqui, né, no infinitivo, significa encontrar alguma coisa, alguém por acaso. A gente no português colocaria se deparar com, fui lá, esbarrei em tal pessoa, esbarrei em tal coisa. Então significa came ou come across. A Lisa começa falando assim, ó. Mark, I recently went on a trip to Spain. And it was incredible. Ela está compartilhando a experiência com ele. E ela diz, Mark, eu recentemente, recently, went. Olha que interessante. Went é o passado, vocês sabem? Passado do verbo go. E go significa ir. Então, I went on a trip significa eu fui em uma viagem. Mas no português, a gente geralmente fala que fez uma viagem, né? Esse é o perigo da tradução literal. Porque se você fala, eu fiz uma viagem, como é que eu falo isso em inglês? Aí você coloca fazer, make, aí você coloca passado de make é made on a trip. Não funciona. A estrutura correta é went on a trip, ou então o verbo be é possível também. Mas aqui ela foi em uma viagem para a Espanha, ó, trip, uma viagem. Lembrando que eu utilizo trip para o objeto viagem. Quando eu quiser falar da ação viajar, eu utilizo o verbo travel, ok? Então eu estive em uma viagem, eu fui em uma viagem para a Espanha, and it was incredible. Ela foi incrível, foi maravilhosa. Aí o Mark fala assim, really? I've always wanted to go there. Tell me about some of your adventures. Então ele fala assim: oh caramba, sério? Oh meu Deus! I have always wanted. Essa estrutura, se você não conhece, ela é composta pelo verbo auxiliar have mais um verbo no particípio passado. É a terceira coluna daquela lista de verbos irregulares lá. Isso daqui, want significa querer. E I have always, que é sempre, eu sempre quis, I have always wanted, eu sempre quis, wanted to go there, ir lá. I've always wanted to go there. Tell me about, diga-me, conte-me a respeito de algumas, aqui ó, some, algumas, of your adventures, algumas das suas aventuras. Então o Mark está realmente curioso para saber a respeito disso. E a Lisa fala assim, ó, well, on the first day I set out to explore the local markets in Barcelona. I tasted some of the most delicious foods and even tried to dance flamenco. Flamengo não. Teacher. Então, wow, né? Aquela coisa bem gringa mesmo. On the first day, no primeiro dia, I set out. Aqui, ó. Lembra que a gente falou do phrasal verb set out? Né? Eu decidi, né? Eu comecei, eu fui decidi explorar the local markets, os mercados locais em Barcelona. I tasted, eu provei, ó, alguns of the most delicious, das mais deliciosas comidas, foods, and even, e mesmo, e ainda, e até, tried to dance flamenco. Até tentei dançar flamenco, não flamengo, teacher, para com isso. Tentei dançar flamenco. Aí o Mark fala, oh, that sounds so fun. Did you run into any interesting people or stories during your travels? Caramba, isso parece muito legal, ó.
sounds. Lembra que a gente viu essa estrutura? Ou não? A gente ainda não viu, mas eu mostro para vocês. Isso soa muito divertido. So fun, tão divertido. Did you run? Você, aqui ó, a estrutura run into significa, run into significa se deparar com alguma pessoa interessante ou histórias, né? No caso, histórias interessantes durante suas viagens, your travels. Ele poderia utilizar trips aqui? Poderia. Né? Aqui, trips ou travels iria dar a mesma ideia, né? Transmitir a mesma ideia. Então a Lisa fala: Absolutely. I came across a local artist who painted scenes from everyday life. We struck up, olha essa estrutura aqui, ó, struck up a conversation. We struck up a conversation. And he shared stories of his childhood in the city. Repete comigo, childhood. Childhood in the city. It made the experience so much more meaningful. Então, absolutamente, I came across, lembra que a gente falou lá no começo, come across? Eu me deparei com um artista local que pintava, né, cenários da vida diária, aqui, ó, everyday life. Então, everyday, tudo junto é um adjetivo, vida cotidiana, vida diária. Struck up a conversation, a gente começou uma conversa, ó, struck up a conversation, né? Começar uma conversa em inglês. And he shared stories, ele compartilhou histórias da sua infância, ó, childhood, infância, na cidade, in the city. It made the experience, isso fez a experiência so much more meaningful, tão mais, assim, literalmente, né, traduzindo, tão mais, muito mais significativa, meaningful. Repete comigo, meaningful, significativa. Aí o Mark fala assim, wow, look at, não tô zoando, wow, that's what traveling is all about. Meeting people and hearing their stories. I hope I can head off to Spain one day and have similar experiences. Caramba, é sobre isso que viajar se trata, né? Sobre isso que é a viagem. Viajar é isso, é mais ou menos essa frase, né? Conhecer pessoas e ouvir as histórias delas, né? As suas histórias. Eu espero que eu possa ir para a Espanha e me dirigir para a Espanha um dia e ter experiências semelhantes. E a Lisa fala assim, I'm sure you will, Mark. And when you do, make sure to immerse yourself in the culture and enjoy every moment. E a Lisa já tá dando uma dica aí, ó, para como que ele pode aprender o idioma. I'm sure you will. Will aqui significando futuro. Will o quê? I'm sure you will. Aí o complemento tá dentro da frase anterior, né? Eu tenho certeza que você vai have a similar experience. Eu tenho certeza que você will have a similar experience, Mark. Tá implícito aqui, né? E quando você tiver, when you do, aqui também tá implícito, olha que interessante. When you do have a similar experience, make sure, olha essa estrutura aqui, make sure, certifique-se de imergir a você mesmo, imergir a si próprio na cultura, in the culture, e curtir, enjoy cada momento, ok? Então essa foi a nossa conversation number 2. Não se esqueça de entrar no canal do Instagram e se inscrever no canal do YouTube para conversas todos os dias. Lembrando que você precisa copiar a conversa, né, cada item desse daqui, e mandar um áudio para mim ou para você mesmo, lendo esse diálogo e fazendo de conta, né, que você é os personagens. Beleza? Então, let's do it!